Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, apresentei para vocês o mais famoso dos intermezzos, La Serva Padrona, composto por Giovanni Battista Pergolesi e apresentado em 1733. Contei também que os intermezzos, a partir de 1735, começaram a entrar em declínio, primeiro em Nápoles e depois nas outras cidades italianas, passando a ser substituídos por balés. Mas e o público? Deixou de rir? Ficaram sem cenas cômicas e sem intermezzos? O que mais existia? Hoje, vou continuar essa história e contar para você sobre como apareceram as primeiras óperas cômicas. Vamos nessa? Concomitantemente ao aparecimento dos intermezzos e dentro do rico ambiente musical de Nápoles, começaram a surgir óperas totalmente cômicas, abordando situações da vida cotidiana. Eram apresentadas em dialeto napolitano e foram inicialmente denominadas comédia per música ou comédias em música em português. Da mesma forma que os intermezzos, a nascente ópera cômica apresentavam um ambiente habitado por empregados e patrões, burgueses em ascensão ou aristocratas em decadência, personagens próprios do século XVIII, contemporâneos da plateia. Inicialmente eram apresentados nas residências dos aristocratas de Nápoles. Depois passaram a ser apresentados em pequenos teatros napolitanos e dali para outras cidades italianas. Em torno de 1740, como fruto dessas experiências, surgiu um novo tipo de ópera cômica, batizada de ópera bufa, embora esse termo só tenha se consolidado mais tarde. Seu principal arquiteto literário foi Carlo Goldoni. Ele tinha um grande talento para o teatro, especialmente para a sátira e comédia. Era um gênio em esboçar as idiosincrasias de seus semelhantes. Goldoni começou sua carreira operística escrevendo libretos para intermezzos e óperas sérias. Mas foi na ópera bufa que deixou sua marca. Suas habilidades cômicas o ajudaram a criar uma verdadeira comédia de costumes. Seu brilhantismo em satirizar todas as classes sociais iria inspirar libretistas durante várias gerações. Goldoni fez mudanças estruturais importantes, ampliou o elenco e definiu alguns papéis, dividindo-os em categorias, como, por exemplo, personagens mais dignos e refinados, como a protagonista e o jovem herói. Eles se tornavam vítimas inocentes das circunstâncias ou caíam nas armadilhas de outros personagens menos escrupulosos. Personagens cômicos, inspirados na comédia dell'arte, como o médico, o tutor, o pai severo, o avarento, que serviam involuntariamente como figuras de diversão, e personagens que representavam empregados como servas e lacaios. O cotidiano e a luta de classes que era apresentado na ópera cômica geravam o espaço perfeito para a incorporação de ideias iluministas, a crítica à hierarquia das classes e a discussão de propostas para uma nova sociedade era colocada em debate através da visão satírica das situações vividas pelos personagens. Se a ópera séria tinha o maior prestígio porque era da aristocracia, ao longo do século, a ópera bufa se tornou a ópera da intelectualidade europeia, sendo vista como um espaço artístico para reflexão e procura de novos ideais e propósitos. É importante destacar que a ópera cômica se desenvolveu de uma forma bem independente dos intermezzos, formando duas tradições teatrais distintas. Enquanto os intermezzos consistiam de 2 ou 3 pequenas cenas
com 2 ou 3 personagens, a ópera cômica era uma ópera com 3 atos completos, contando com 6 a 7 personagens principais. Os intermezos eram apresentados nas maiores casas de ópera italianas entre os atos de uma ópera séria. As óperas cômicas, por sua vez, eram apresentadas em teatros menores, com uma temática que olhava para o presente. Seus criadores buscavam inspiração no entorno mais familiar da vida doméstica contemporânea e gradualmente passaram a utilizar todos os tipos de enredo, e não somente a comédia. Vamos ouvir um exemplo? Escolhi para ouvirmos Il Filósofo de Campanha, composta pelo grande compositor e parceiro de Goldoni, Baldassare Guadalupe, que foi apresentada em Veneza em 1754. Um clássico da ópera bufa italiana. A trama gira em torno de uma comédia de equívocos, envolvendo o rico agricultor Nardo, a jovem Eugênia e Rinaldo, por quem é apaixonada, em uma série de troca de identidade e situações cômicas. Aqui vai um trechinho em que Rinaldo pede a mão de Eugênia a seu pai, Dom Tritênio, que, claro, recusa o pedido. Non posso dir di sì, perché vo dir di no. Se non vi basta ancora un'altra né di no, rispondo, signor no. Perché l'amo così e son padron di dirlo, e son padron di dirlo. La mia ragion sta qui e son padron di dirlo, e son padron di dirlo. La mia ragion sta qui, la mia ragion sta qui. La mia ragione questa mi par ragione onesta. La figlia mi chiedeste e la ragion voleste. La mia ragion sta qui, sta qui, sta qui. Muito bom, né? Vou deixar o link aqui embaixo. A ópera está com legendas em espanhol. A grande diferença dramática entre a ópera séria e a ópera cômica fez com que a maioria dos libretistas se especializasse em apenas uma delas. Os compositores, por sua vez, puderam transitar entre os dois gêneros operísticos com muita tranquilidade. Quando os jovens começavam sua carreira escrevendo para alguma companhia cômica de sua cidade. Somente mais tarde recebeu encomendas de óperas sérias de algum dos grandes teatros da Itália. Com tal formação, a maior parte dos compositores italianos estava completamente preparada e à vontade para compor em qualquer um dos dois gêneros. Mas e os intérpretes? Na cena cômica, ter capacidade para atuar era tão importante quanto ter uma boa voz, enquanto na ópera séria, apenas a voz reinava. Mas essa história, você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a ópera cômica, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!